Disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Essa frase do Evangelho de hoje precisaria estar escrito em cada garganta antes de começar a falar bobagens. Se somos cristãos, se falamos em nome de Jesus, não podemos não considerar, antes de falarmos, esta verdade. O rebanho de Jesus é a humanidade. Não é este grupo, aquele grupo. O rebanho de Jesus é a humanidade. Em algum lugar, Jesus disse claramente: tem um rebanho, tem outro rebanho, eu tenho outros rebanhos ainda. Então, o rebanho de Jesus não é a igreja. A igreja é um dos rebanhos de Jesus. O rebanho de Jesus é a humanidade. Então, esta humanidade não consegue ser arrancada da mão de Jesus. E Jesus e o Pai são um só. A humanidade ninguém é capaz de extrair a humanidade da mão de Deus. E se em algum momento histórico, grupos da humanidade, e talvez todo dia, esta é aquela pessoa, se perde do rebanho, outro evangelho deixa bem claro: Jesus deixa o rebanho e busca aquela pessoa que se perdeu. Esta é a índole dos evangelhos. Então continua em pé. O perdão é o motivo do cristianismo. A acolhida de todos. Não tem excluídos. Não tem você é de Jesus, você não é de Jesus. Toda a humanidade é de Jesus e de Deus. Mesmo se as religiões são diferentes, o que caracteriza ser de Jesus não é a religião, e nem é a cor da sua pele
da sua lã que você está produzindo. Sim, existem ovelhas negras, mas elas são do rebanho, portanto, são do pastor Jesus. Não podem ser excluídos. Quem é de Jesus Cristo não pode excluir ninguém. Já pensaram se realmente todos nós que somos católicos, apostólicos, romanos, vivêssemos isto dia a dia da nossa vida? Poderia existir uma guerra onde existe esta convicção? Poderia? Poderia acontecer assassinato? Poderia acontecer violência contra a mulher? Poderia acontecer roubo? Percebe? Todas as manifestações de exclusão, de não aceitar o outro como igual a mim, é a causa daquilo que nós detectamos e chamamos de mal. Então, quando nós queremos falar de santidade, não basta eu me ligar a Deus. Não é esta a doutrina cristã. O que precisa é entender que somos rebanho, ou seja, somos comunhão, somos um nós, e não um indivíduo ligado a Deus. Sim, eu, indivíduo, escuto a voz de Deus, reconheço a voz de Deus, mas isto não me faz separar do rebanho. Quem se separa do rebanho é justamente aquela pessoa que perde e não consegue ouvir a voz de Deus. E aí Deus vai ao encontro para acolhê-la, colocá-la no braço, colocar nos ombros, para ela reaprender a entender a voz de Deus. Estamos no Dia das Mães. Todos nós que somos filhos, quando nós estávamos no útero da nossa mãe, nós não escutávamos a voz dela, mas nós percebemos-nos unidos e energeticamente percebemos a segurança que esta união nos dava. Então, antes de ouvir a voz, nós já nos conectamos energeticamente com as nossas mães. Portanto, o primeiro passo é energeticamente viver este nós. E sim, a criança na primeira fase da vida, ao se separar do útero, ela se torna egóica. Mas isto é o segundo passo. Toda a vida humana começa em comunhão perfeita. Perfeita. É o mesmo corpo que
já são dois seres energéticos, mas ao mesmo tempo 100% unidos. Então não é verdade que nós nos realizamos pelo nosso sucesso individual. Isto é engano. Nós, como seres humanos, nós somos, de início e no fim, comunhão. O nós é a plenitude, não o eu. E nós não nos perdemos enquanto estamos em comunhão energética e escutando a voz, escutando, não falando. Eu estou neste momento em comunhão com os senhores porque eu me preparei energeticamente, e os senhores veem que eu nas minhas homilias sempre olho ao redor, porque estou numa atitude de escuta sim quando eu falo. A minha fala só tem sentido se ela vem de uma escuta, enquanto eu tento expressar que eu escuto dentro dos senhores. A fala só pode devolver de um formato diferente aquilo que a comunhão da escuta trouxe. Isso aqui numa homilia, isso na sua casa, isso no trabalho, isso na política, isso na economia. Quando as nossas falas não partem de uma escuta, essa fala se torna doentia, porque ela não corresponde à verdade. A verdade é que nós nascemos, nos criamos e somos em comunhão. O Evangelho hoje deixa isto muito claro. Sim, para Deus, nós somos comunhão. A palavra rebanho hoje pegou uma outra conotação, meio assim, sem atitude, né? Rebanho de manobra. Não é esse o significado no Evangelho. No Evangelho, rebanho é comunhão. Todos juntos, ao redor e guiado por um pastor. E esse pastor é o próprio Deus. Jesus, para dar autoridade a esta fala, faz questão de dizer: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu sou escuta do Pai. Então, a união nossa vem de Deus. Não é uma construção apenas sociológica. Ela vem de Deus. E óbvio que a partir deste Deus, toda a sociologia, para realmente ser resposta, precisa partir da ideia da comunhão. Uma sociologia que diz que só porque você tem dons mais, sei lá, eficazes no contexto, você tem um direito a mais do que outros, é uma sociologia que não corresponde à verdade evangélica. Ela está distorcida. Pelo Evangelho,
todos nós somos rebanho. O único pastor é Cristo. Então, se a senhora é chefe lá no seu trabalho, isso não lhe faz diferente em nada. A senhora continua rebanho. O presidente da República continua rebanho. O presidente do Superior Tribunal Federal continua rebanho. O Papa recém-eleito continua rebanho. Então, as nossas funções diferentes são apenas e somente serviço e não poder, que nos destaca e nos diferencia dos outros. Vejam como um evangelho curto está cheio de sentido, está cheio de um princípio que questiona toda a nossa estrutura social dentro e fora da igreja. Então, quando nós nos organizamos, queremos aprender com o Evangelho ou apenas seguir ideias próprias e daí continuar a viver na confusão que estamos? As mães, entendam que o filho não é seu. A senhora e o seu filho são comunhão. É diferente. Nenhum é posse um do outro. Comunhão não tem posse. Comunhão tem entrega. O verbo é outro. Creio em Deus Pai. Senhor esteja convosco. Que o Senhor nos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e se compadeça de vós. Ouve seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Santo Padre Leão XIV segue a teologia de Santo Agostinho. E Santo Agostinho é o teólogo da escuta de Deus. Tocado bem neste primeiro domingo em qual ele é o Papa da Igreja, este Evangelho. As ovelhas escutam a minha voz. Que as nossas orações cada vez mais sejam escuta e não fala. Abramos a escuta de Deus, como o bebê dentro do útero materno escuta o coração da mãe, escuta a energia da mãe. Parabéns às mães e vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.